Paz do seu irmão, paz do seu irmã, a você estrangeiro. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 8, aparece um homem chamado, ele só diz, sou amalequita. Esse diálogo, essa conversa, está entre Davi e este amalequita, registrando uma história em que estava ele e o rei Saul conversando. Deixa eu retornar a fita aqui. No capítulo 15 do 1 Samuel, Deus disse, olha, tu vai lá na região dos amalequitas, destrói tudo, não deixa nada vivo. Aí o Saul foi, matou só aquele que não prestava e trouxe as coisas melhores. Trouxe o gado mais gordinho, as ovelhas, as especiarias. Segundo ele, foram os soldados que pediram para trazer. O Samuel disse, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele sacrificou em vez de obedecer. Ele achava que Deus queria mais sacrifício do que a obediência. Bem, o tempo passa. A partir dali, o Saul foi substituído por Davi. Isso, a unção de Deus. O Espírito de Deus saiu de Saul e começou a repousar sobre Davi. Mas o tempo passou e o Saul foi para a guerra. Quando chegou na guerra, ele caiu. Tanto ele quanto seus filhos, eles foram mortos à espada, aos flecheiros, e ficou o Saul. O Saul pulou em cima da sua espada, não conseguiu morrer, ficou agonizando. E aí, quando ele se levantou e ficou segurando a espada, lá vem um homem no meio dos mortos andando. E ele pergunta, quem é você? E ele disse, eu sou amalequita. Isso aqui faz me lembrar uma situação. Há tempos, Deus disse, tu vai lá na região dos amalequitas e não deixa nenhum vivo. Ele poupou. E agora estava o Saul, segurado na espada, perguntando quem era aquele que estava com saúde e vivo entre os mortos. E ele disse, eu sou amalequita. E ele disse, por favor, me mata. E aquele amalequita foi e matou o Saul. E tirou a coroa da cabeça dele e levou para Davi. Deus tinha um confronto com os amalequitas há muitos anos. Desde a época de Abraão, no capítulo 14, já vem falando sobre os amalequitas. Os amalequitas não apoiaram Israel quando saiu do Egito. O que fizeram foi guerra contra eles. Josué e os soldados se juntaram contra eles e conseguiram vencer por causa das mãos levantadas de Moisés. E o Senhor disse, escreve no livro, eu vou riscar Amaleque da terra. Chegou o rei Saul. A ordem era para ele riscar os amalequitas da terra, e ele não fez isso. Ele poupou. Mais na frente, o amalequita matou o rei Saul. Tempo depois, para você ver que os amalequitas não são de agora. Eles enfrentaram Davi. Davi teve algumas batalhas com os amalequitas, sempre vencendo, mas nunca exterminando. O Salomão teve confronto com os amalequitas, e assim foram se passando os reis até chegar na Esté, a rainha. Na época da Esté, o Amã era descendente dos amalequitas. E ele intentou destruir Israel naquele tempo, até que Deus, através de Esté, que também era da tribo de Benjamim, venceu os amalequitas e eliminou todos eles. Assim se finaliza os amalequitas. Mas é assim. Saul, primeiro rei, poupou os amalequitas. Os amalequitas não pouparam ele. Quem poupa inimigo, no lugar dele fica. Você tem que ter cuidado. Você precisa ter um padrão firme do que você quer para a sua vida. Não poupe aquilo que vai lhe prejudicar na frente. Não crie cobra, que um dia o instinto dela é liberado. Não crie leão, não crie onça. Um dia ela vai despertar o instinto.
O que eu estou dizendo é, não alimente sentimentos que você não pode controlar. Não alimente, não faça nada que você não possa conter. Porque cedo ou mais tarde vai bater na tua porta para te assombrar. Pense bem sobre isso. Saul teve a chance de eliminar os amalequitas, ele assim não fez. Estava mais na frente, tempos depois o amalequita eliminando ele. Eles tentaram eliminar no tempo de Esté. Não conseguiram, porque Esté e Mardoqueu se colocaram diante de Deus. E Deus deu vitória para eles. Você acha que eles pensaram duas vezes? Não pensaram. Eles deram cabo ao mal. Pense bem sobre isso. O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor te guarde. Não alimente aquilo que você não pode controlar.